sou estudante de Engenharia Civil da FTC, turma CIG 3AM, sala 22. Vamos conceituar agora a integral definida. Primeiro a gente vai dar o conceito dessa integral de forma algébrica e depois a gente dá o conceito a forma geométrica. Então, algebricamente falando, o que seria a integral definida? A integral de uma função f de x do ponto A até o ponto B em relação ao eixo x significa que a gente vai pegar o valor dessa função quando x for b, então f de b, e vai subtrair do valor dessa mesma função quando x for a, de f de a. Então a gente fazendo essa subtração, a gente tem o valor dessa integral. Isso é a forma algébrica. Agora, o que seria isso geometricamente? Nós temos aqui um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano a gente tem uma curva, que é f de x. E a gente vai escolher dois intervalos, no caso aqui A e B. Ou melhor, um intervalo, nesse caso é B. A seria o limite inferior desse intervalo. E o B seria o limite superior. Então, A e B. Quando a gente calcula a integral dessa função dos limites A e B, a gente está encontrando justamente a área que está abaixo dessa curva até chegar no eixo x, já que a função é dx, desse gráfico. Então, essa seria a definição geométrica e essa aqui seria a definição algébrica da integral definida. Então, para a gente calcular uma integral definida, a gente pode se deparar com algumas situações. A primeira é quando você tem um gráfico, você quer calcular a área embaixo dele, que ele começa, você tem um ponto inicial, mas não tem um ponto final, é infinito. Então, nesse caso, você tem que atribuir um limite. Você diz que o limite de L, quando L tende a mais infinito, da integral que vai de A até L de f de x dx, na primeira situação. Na segunda é o contrário, a função vai vir do infinito até um ponto conhecido. Então, nesse caso, você vai atribuir o limite, quando L tende ao menos infinito, da integral de f de x dx de L até B. No terceiro caso, quando você quer calcular a integral de uma curva que vem do infinito e vai para o infinito. Nesse caso aqui, você tem que atribuir L duas vezes. Então, a gente tem que estabelecer um ponto C, chamado de um ponto qualquer, e a gente vai fazer a integral de menos infinito para esse ponto e depois desse ponto para mais infinito. Então seria o limite de L tendendo a menos infinito, de L até C, né, a integral disso, dessa função, mais o limite de L tendendo a mais infinito agora, a integral dessa função que vai de C até esse limite, que é o L. O quarto caso seria, você quer calcular uma área, a integral de uma função, só que ela é aberta em um ponto e fechada no outro, é aberta em A e fechada em B. Nesse caso, você tem que calcular o A pela direita. Então seria o limite, quando L tende a A pela direita, desse limite até B, né, da integral de f de x dx desse limite até B. O quinto caso seria o contrário desse. Você tem um ponto e quer calcular até muito próximo de um ponto B, quer calcular essa área. Então, seria o limite quando o limite tende a B pela esquerda agora, da função f de x dx, de A até esse limite que você estabeleceu. Então, o último caso é quando você quer calcular o limite de A até B, só que no meio tem uma restrição. No meio desse intervalo tem uma restrição. Então, você tem que fazer duas partes diferentes, depois somar as duas. Então, seria limite, quando L tende a C pela esquerda, né, da integral de uma função de A até L, que o L é o C pela esquerda, mais o limite de L tendendo a C pela direita agora, da integral da função de L, que é o C pela direita, até B. Vamos ver agora o teorema fundamental do cálculo. Ele se divide em duas partes. Essa primeira parte já foi citada no início desse vídeo. A segunda parte, ela diz o seguinte: nós temos uma curva e nós temos um intervalo de A até B. Se eu quiser calcular a área de A até x, e esse x ele pode variar nesse intervalo de A a B, então eu vou chamar essa função f de x, que é a integral de ft dt, porque esse eixo aqui eu chamei de t, de A até x, que é um ponto que pode variar naquele intervalo. Se eu integrar se eu derivar essa integral, a minha resposta vai ser f de x, porque a gente sabe que a integral e a derivada são opostas uma da outra. Então, se eu derivo a integral, eu volto para a função original.
Para entender melhor, eu coloquei um exemplo aqui e vamos ver como é que isso funciona. Por exemplo, eu tenho uma integral de t ao cubo dt que vai de 1 até x. Eu vou derivar essa integral. Então, a primeira coisa que eu vou resolver é o que está dentro do quociente. Eu vou fazer a integral. A integral de t ao cubo é t a quarta sobre 4. Então, eu vou fazer dentro desse intervalo de x até 1. De x a 1. De 1 a x, aliás. Então, resolvendo isso aqui, substituindo o primeiro x, vai ficar x a quarta sobre 4 menos 1 a quarta sobre 4. E aí, se a gente for fazer a derivada disso, vai ficar derivada de x a quarta sobre 4, passa o 4, fica 4x ao cubo sobre 4, e a derivada de uma constante é sempre zero. Então, corta o 4, a resposta é x ao cubo. Se a gente analisar, a resposta desse cálculo foi exatamente o que estava aqui dentro, só que substituindo o t pelo x, que é o intervalo superior. Vamos falar um pouco agora sobre a aplicação de integrais na engenharia civil. Então, nós temos aqui alguns exemplos de onde nós podemos aplicar o cálculo integral na engenharia civil, e eu vou pegar um aqui e vou citar, que é o centro de gravidade. Por exemplo, você tem uma peça grande, um pilar, por exemplo, uma viga, e você quer carregar essa peça, uma peça pré-moldada que você pode carregar para mudar de local. E o comprimento, as seções transversais dessa peça não são iguais. Em cada momento ela tem um tamanho diferente, em cada posição ela tem um tamanho diferente. Então, o centro dela não é o centro geométrico, vamos dizer assim. Ela tem um centro de gravidade. E para você calcular esse centro de gravidade, para poder pegar nas alças, onde você vai colocar essas alças, você depende do centro de gravidade da peça. Então, você pode usar integral para poder calcular. E esses outros modelos também, outros exemplos. Então, a última questão é a gente encontrar a área da região englobada por essas duas funções. A primeira coisa que a gente faz é esboçar o gráfico de cada função. Essa primeira função, o gráfico dela deu essa curva, que intercepta o eixo y no 1. A segunda função já deu essa outra curva que intercepta o eixo y no 2. Se a gente juntar essas duas em um desenho só, em um gráfico só, a gente vai ter isso. A primeira função está em azul, a segunda função está em vermelho. Observe que a área da interseção entre as duas, quem está na parte superior é a segunda função, em vermelho. Quem está na primeira parte, quem está na parte inferior é a função em azul. Então vai ser integral dessa menos essa, porque essa está por cima e essa está por baixo. Só que para isso a gente precisa encontrar esses pontos de interseção, que aqui já tem a resposta, mas a gente vai explicar como é que a gente encontra o ponto de interseção. Primeiro a gente iguala as duas funções, e aí quando a gente chegou aqui nesse resultado, não tinha como achar o valor de x, não tinha como isolar x, porque existia x dentro do cosseno e fora do cosseno. Então a gente foi atribuindo valores a x até que o resultado desse menos 1. E a gente achou que x era mais ou menos 0,64, vou acender aqui, 926. Então, menos esse valor e mais esse valor. Então, esses são os intervalos. Aí a gente calculou a área do intervalo do lado positivo e depois multiplicou por 2 porque é simétrica em relação ao eixo y. Então, a integral da função superior menos a função inferior no intervalo de 0 até aquele valor positivo. Aí, aplicando propriedade, quando você tem uma subtração ou soma de integrais, dentro da integral você pode separar cada uma delas e fazer a integral de cada uma. Então, o 2 ser constante sai multiplicando, fica dx sobre 1 mais x ao quadrado. Aqui o 3, né, menos com menos dá mais, ficou mais 2, que multiplica cosseno de x, dentro desses intervalos. Aqui, pela tabela, a gente sabe que é arco tangente de x, nesse caso aqui, e como o 2 está multiplicando, ele vai sair, ele vai multiplicar esse valor. A integral de uma constante é x, como o 3 vai sair multiplicando, fica menos 3x. E aqui a integral de cosseno de x é seno de x. O 2 está multiplicando e ele continua multiplicando. Dentro do intervalo de 0 até aquele intervalo positivo que a gente achou. Aí a gente aplicando aqui esse intervalo, a gente vai ter, substituindo onde tiver x, primeiro a gente substitui por esse intervalo, menos onde tiver x, substitui pelo 0. Então vai dar 2 arcos tangente de x vezes o valor, menos 3 vezes o valor, mais 2 seno daquele valor. A gente não colocou com 0 porque o 0, se substituir o 0 aqui, vai dar 0 mesmo. E aí, resolvendo isso, a gente achou que a área da metade da figura era 0,4131. Só que a gente multiplicou por 2 porque a gente quer a área total. Como é simétrico, e a área total foi 0,826 unidades de área. E aí finaliza a questão.